doutora Aline. da doutora Aline Agora Varanda. foi? Agora Sim. foi, pronto, vamos lá, boa noite. Boa Bem-vinda ao Fala noite, Bahia. então. É um prazer estar aqui para a gente falar desse assunto que é tão relevante nesse contexto de fake news que a gente tem, infelizmente, sido tão vítima, né? E é um prazer estar aqui para esclarecer as dúvidas e poder ajudar dentro do que for possível. Doutora Aline, me chamou muita atenção, há pouco tempo nós tivemos uma morte triste, terrível, de uma criança de 14 anos numa escola particular. E, coincidentemente, eu conheço alguns pais de alunos que eram colegas dessa criança de 14 anos. E aí eu fui informado, inclusive conversei com a Danuta sobre isso, que os grupos de pais estavam aterrorizados com a morte do garoto, porque ele foi jogar bola e quando voltou morreu em casa, infelizmente, triste demais. E aí veio o assunto vacina, né? Veio o assunto vacina. Eu não sou médico, não sou infectologista, não sou, enfim. Então, eu não dei nenhuma opinião profissional. Eu só prometi para vários pais que eu traria alguém aqui que poderia esclarecer e dizer se realmente há ou não o perigo de uma vacina. O meu filho, por exemplo, tomou 2 doses. Então, há alguma relação, doutora Aline? O que a gente tem hoje é muito oportuno, né, a gente falar sobre isso, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe nessa última terça-feira uma convocação nacional, né, em forma de live para os pediatras, para poder esclarecer essas dúvidas e poder sensibilizar as famílias, trazendo, né, as informações de confiança. Então, eu quero já de início alertar para que qualquer dúvida que venha a acontecer, em qualquer momento, que a gente procure os órgãos de confiança, então a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Baiana de Pediatria, né, que tem os departamentos responsáveis e que pode estar à disposição, tanto do ponto de vista de instituição, quanto de pessoa física, para poder esclarecer as dúvidas. Então, a Covid, o SARS-CoV, né, que se manifesta como Covid-19, ela pode nas crianças, Emerson, se tiver oportunidade, eu quero contextualizar, né? Ela pode se manifestar de uma forma leve, que é aquele quadro respiratório clássico, ou então um quadro gastrointestinal que a gente conhece. Ela pode se manifestar também de uma forma de uma inflamação generalizada que acomete principalmente as crianças que têm comorbidades associadas, certo? Então, que são sindrômicas, ou crianças que apresentam alguma patologia de base. O que é isso? Diabetes, cardiopatias, pneumopatias, né? E que se chama Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Essa forma de apresentação, que não é a forma aguda da Covid, ela se manifesta 3 a 4 semanas depois, ela vitimizou muitas crianças durante esse tempo de pandemia decorrido, né? O que a gente pode falar é que hoje a Covid-19, ela é a doença imunoprevenível, ou seja, em que a gente pode prevenir com uma vacina que mais mata no Brasil. Então, veja, se a gente somar coqueluche, a tuberculose, se a gente somar a cachumba, catapora, todas elas, a Covid hoje é a doença imunoprevenível que mais mata. Então, eu acho que isso tem que sensibilizar a gente de alguma forma. Então, veja, além disso, a Covid ainda pode se manifestar como a Covid longa, né, que muita gente experimentou, principalmente na população adulta, que é aquela que relata mais, então aquela fadiga pós-Covid, a tosse crônica que ficou, né? Então, veja, as nossas crianças, elas ainda seguem sendo acometidas e morrendo. Então, assim, as plataformas vacinais, ou seja, a forma como essas vacinas, a tecnologia para o desenvolvimento dessas vacinas, elas não aconteceram inicialmente na pandemia, porque o coronavírus ele já era um agente etiológico de outros, né? Já fazia doença com outros nomes, de outras formas, lá na Ásia, né? Em outros continentes que não aqui para a gente. Então, essas plataformas já estavam em desenvolvimento. Durante a pandemia, claro, houve uma necessidade de se acelerar esse processo de validação dessas vacinas, né? Então, muitas vezes o que a gente tem é que a miocardite, que acho que é a grande preocupação, a pedra no sapato, né? Quando a gente pensa
na vacina da Covid-19, essa miocardite ela não foi na população pediátrica vista nos estudos de desenvolvimento, né? Então, claro, agora que a gente vacinou muita gente em Israel, muita gente nos Estados Unidos principalmente, então a gente começa a ver alguns efeitos colaterais e que não vão ser específicos da vacina do Covid. A exemplo da vacina da varíola, a exemplo da vacina do hemófilos, a miocardite ela já vinha como um efeito adverso, assim como dor local, assim como febre. Então, outros efeitos adversos que a gente tem quando a gente usa vacinas de uma forma geral, que é tão tradicional, né, aqui no nosso país, que tem, inclusive, como referência mundial. O que eu tenho para trazer para você de forma objetiva, Emerson? A miocardite, né, que é essa inflamação do coração, do músculo do coração, ou então dessas camadas perto do coração, que envolvem o coração, que é a perimiocardite, elas não acontecem de forma grave, elas não acontecem, é um efeito adverso raro, tá? Só para você ter uma noção, 0,2 casos em meninas por milhão de doses aplicadas nos Estados Unidos e 0,5 casos por milhão de doses aplicadas em meninos. Essa manifestação ela é mais comum em meninos entre 16 e 17 anos, adultos jovens. Parece ter alguma questão relacionada à puberdade, aí a gente ainda tem os estudos transcorrendo em relação à testosterona, os níveis de testosterona, mas a gente não tem na nossa população de maior risco, que são dos menores, nos bebês, né, nas crianças menores e nos adolescentes, relatos de óbito, ou seja, mortes confirmadas pela vacina. Isso não há registro nem na população brasileira até o momento, nem fora, em Israel, que vacinou muito antes da gente, né? E nos Estados Unidos também, onde a gente tem uma publicação muito mais robusta. Infelizmente, aqui no Brasil, né, a gente sabe, vocês da imprensa sabem muito bem, como a gente tem dificuldade, né, de conseguir esses dados. Mas eu acho que, de uma forma geral, de 2021 para cá, a gente tem conseguido um pouco mais de informação em relação a isso. Doutora O que Aline, você tem visto também? Ai, desculpe, eu falo muito, né? Não, que ótimo, que ótimo. Mas eu queria aproveitar logo aqui, por causa do curto tempo que a gente tem aqui. Eu recebi aqui algumas mensagens no meu Instagram, @EmersonJoséOficial, e algumas são iguais. Por exemplo, o Messias de Itabuna e a Cátia de Itapuã perguntam a mesma coisa. Falam dos filhos que tomaram a vacina e eles perguntam para a senhora se eles devem levar os filhos para um cardiologista. O que acontece? O que a gente tem é que a COVID, o vírus, o SARS-CoV, ele pode acometer diretamente o coração quando a gente fala, inclusive, da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é aquele quadro mais grave, inflamatório, que a criança interna, que a criança tem gravidade, tá? E o que a gente tem visto? De uma forma geral, como uma boa prática, e é uma doença nova, né, Emerson? Na Covid leve, a gente não tem registro de acometimento cardíaco. Então, assim, diretamente nas coronárias, Mas diretamente na função do à coração. vacina. Ele se refere à vacina, Isso. A vacina... Então, veja, Emerson, não há, assim, por ter tomado a vacina, a necessidade de ir num cardiologista. Entendi. Essa relação não se faz... vou adicionar para você. Então, se houve a infecção pelo vírus selvagem, essa sim pode causar doença, pode causar miocardite, pode fazer o acometimento, porque a gente vê vírus dentro da célula, se replicando lá dentro do músculo cardíaco, nessas crianças que têm maior gravidade. Não naquele quadro habitual de Covid leve, mas como a gente não sabe, eu, como uma boa prática, tenho triado esses meus pacientes com um exame cardiovascular, um eco, um eletrocardiograma de base, e a gente tem aconselhado os pediatras nesse sentido, mas não como uma forma de alarme e nada relacionado à vacina. Este é o Fala Bahia pela Bahia FM, Bahia FM Sul. Estamos no YouTube também. Você que pegou agora no rádio essa entrevista com a doutora Aline Varanda. Nós estamos falando de vacinação e também falando de Covid. Esclarecimentos para você que tem filhos, netos, sobrinhos. Você pode acompanhar e ver de novo essa entrevista no nosso canal do YouTube. Danuta. Tem um recado aqui para a doutora Aline no YouTube, Giovana Cioli falando, a melhor pediatra que eu conheço, obrigada por trazê-la para conversar conosco e desmistificar sobre vacina
vacinas. Gratidão, Emerson. Agradecendo a você, Emerson, pela participação Não, da doutora Aline, que realmente esclareceu aí. a gente fica feliz porque o programa jornalístico tem que ser uma prestação de serviço também. Isso é Claro. prestação de serviço. E a saúde Perfeito. está, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui de uma outra ouvinte aqui que mandou para o meu Instagram, é a Fabiane de Lauro de Freitas. Ela disse, olha, a pergunta dela é o seguinte, eu posso confiar, isso é uma pergunta também que eu ouvi de muitas pessoas, eu posso confiar apenas nessa bivalente, vacina bivalente que chama, não é isso? Que vem no ano que vem? Perfeito. Essa eu posso Exato. confiar 100% ou pode continuar confiando nas vacinas que estão aí? Isso, Emerson, isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque os estudos vêm trazendo o que para a gente até o momento? Que a gente não deve aguardar a bivalente. Quem ainda não tem um esquema vacinal completo, ele deve fazer a vacina que está disponível nesse momento. Então a gente vem aprimorando, a gente ainda não sabe a quantidade de doses que vão chegar. E a gente reduz significativamente número de óbitos, número de internação e a Covid com gravidade. Ah, mas essa vacina é velha, é de outra cepa. Não, a gente precisa completar o esquema vacinal com a vacina disponível nesse momento. Então, se você ainda não tem o seu esquema completo, né, inclusive eles aí agora estão querendo não chamar mais de reforço a terceira dose, né? Porque o número, a resposta é muito maior. E se você já teve Covid, Emerson, e você toma a sua vacina, completa o seu esquema vacinal, essa é, então, a melhor resposta que acontece do ponto de vista de um tempo mais duradouro de proteção. O infectologista médico também, Robson Reis, Dr. Robson Reis, essa entrevista está no nosso canal do YouTube, ele disse aqui que 92% dos casos de internação são de pessoas que não tomaram a vacina, o que a doutora Aline está reforçando. Danuta. Doutora Aline, então, assim, só para a gente dar uma arrematada e encerrar a entrevista, então, os pais, principalmente, que são os mais preocupados com crianças, adolescentes e até mesmo bebês, podem vacinar sem nenhum tipo de preocupação e sem nenhum tipo de, sem nenhuma necessidade de uma consulta prévia ou até pós a vacina para, né, não tirar todas as dúvidas, enfim, perder esse medo, né, que eu me recordo desde quando eu era criança de que a vacinação sempre foi obrigatória, sempre foi importante para a saúde e realmente esse movimento anti-vac, né, que todo mundo chama, movimento anti-vac, ele aqui no Brasil, ele é muito recente, vamos dizer assim, né, de uns 3, 4 anos para cá que começou a tomar força e com a pandemia acabou tendo essa série de desinformações e também a gente já tem a dificuldade mesmo com as pesquisas que tem muito o que avançar ainda, para justamente que as pessoas se sintam também mais seguras para vacinarem seus filhos, seus, enfim, sobrinhos, enteados. Então, doutora Aline, só para arrematar aí, pode todo mundo se vacinar, né? Eu não acho que pode, Danuta, acho que Então isso é deve. importante. Melhor. Então é assim, Danuta, os órgãos Ela acha que reguladores, deve, eles viu, estão de gente? olho. Talvez, o meu filho está vacinado, eu tenho um filho de 5 anos e ele está vacinado. Então, veja, às vezes a gente precisa ajustar um pouco mais o tempo para reduzir um pouco efeitos adversos. Tudo isso, os órgãos reguladores estão de olho, né? A cada dia sai mais informação, mais estudo novo, mas o que a gente tem de forma significativa é a proteção, é a evolução muito boa dessas crianças, né? A gente tem visto isso na prática, as crianças retornando à escola, as crianças retornando às suas atividades sociais, aos seus esportes, né? Porque a pandemia do Covid trouxe a pandemia da obesidade, né? Intensificou a pandemia da obesidade. Então, assim, Danuta, não há necessidade, não há indicação de uma consulta pré-vacina, pós-vacina. O que há é a indicação e a necessidade de um acompanhamento regular com seu pediatra, com seu médico assistente, para que as dúvidas sejam dirimidas. E caso haja necessidade de algum suporte de especialista, ele com certeza vai pedir. E a vacinação deve ser feita nas nossas crianças também, para que tudo volte ao normal, é o que a gente espera. Obrigado, doutora Aline Varanda, falando aqui. Ela que é pediatra, falando de vacinação das crianças, falou da Covid também. Olha, a entrevista completa vai estar daqui a pouco no nosso canal do YouTube, por onde a gente está aqui transmitido ao vivo as imagens, além, claro, Bahia FM Sul. Um abraço aí para a senhora.
Obrigada, doutora Aline, pelos prazer. esclarecimentos. Valeu. Um beijão. Outro. 6h36, Fala Bahia pela Bahia FM e Bahia FM.